Olá pessoal da quinta etapa da educação de jovens e adultos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje, correto? Dessa última apostila que vocês receberam, da disciplina de História, correto? Hoje nós vamos estar iniciando, fazendo uma rápida abordagem sobre os conteúdos. Na quarta-feira nós teremos uma outra aula de História, e aí lá nós vamos tirar dúvidas sobre as atividades. Então vamos lá. Vocês já estudaram até aqui sobre o porquê que se estuda história, sobre a pré-história. Estudamos que a história oficial inicia-se do surgimento da escrita, correto? E com isso, quando as grandes primeiras, os primeiros primatas, os primeiros homens, que a gente chama de hominídeos, quando eles começaram a se juntar próximo dos rios, a deixar de serem nômades e passar a ser sedentários, passar a produzir agricultura, nisso eles foram crescendo até se transformar em nas grandes civilizações da história antiga. A primeira que nós vamos estudar é a Mesopotâmia, tá? A Mesopotâmia, pessoal, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor de vocês verem. A Mesopotâmia, que em grego quer dizer terra entre rios, situava-se entre os rios Eufrates e Tigre e é conhecida por ser um dos berços da civilização humana. Então, por que essa região recebeu esse nome de Mesopotâmia? Porque é uma terra que vivia entre dois rios principais, Rio Tigre e Rio Eufrates, que vocês acabaram de ver. Onde ela se localizava? Se localizava no Oriente Médio. Atualmente, essa histórica região constitui o território do Iraque. Então, o Iraque, onde hoje vocês já ouviram falar, podem nem até ter ido lá, mas já ouviram falar, né? Então, onde hoje é o Iraque é a localização, onde no passado um dia foi a Mesopotâmia. Então, podemos dizer que a cidade mesopotâmica ela deixou de existir com o passar do tempo, ok? Há cerca de 4.000 anos antes de Cristo, grupos tribais da Ásia Central e das montanhas da Europa chegaram ao local devido às extensas áreas férteis próximas aos rios. Como eu falei com vocês, eles foram se juntando próximo aos rios, né? Então, há mais ou menos 4.000 anos atrás, esses primeiros grupos começaram a se chegar por esses rios, né? Porque, além de uma vantagem de ter água próxima, fornecendo subsídio para pesca, para alimentação e para transporte, certo? Pelo mesmo motivo, chegaram tempos depois. Aí nós vamos ver outros povos, principais povos mesopotâmicos, dentre eles os sumérios, os babilônios e os assírios, certo? Então vamos lá. Quem eram os sumérios? Onde eles se desenvolveram? Olha, os pontos principais. Os sumérios desenvolveram um grande sistema de canalização dos rios para melhor armazenar água para a sua comunidade. O que seria sistema de canalização? É como se eles fizessem canais de irrigação, pequenas vilas, valas, pequenas valas que eles fazem do rio principal para levar água até as regiões mais secas, certo? Também olha o que eles criaram uma forma de escrita, a escrita que nós chamamos de escrita cuneiforme, é uma escrita por símbolos, correto? Registrando os detalhes de seu cotidiano através de placas de argila. Então eles registravam através de símbolo, cada símbolo tinha um significado do cotidiano sumério, da Mesopotâmia, e eles registravam isso em argila. Naquele tempo não tinha papel direito, pessoal? Não era igual hoje. E eles produziram também os zigurates. Olha aqui um zigurate. O que seria um zigurate? Os zigurates são construções piramidais que serviam de armazenamento de produtos agrícolas e de prática religiosa. Era como se fosse grandes construções, parecido com as pirâmides lá do Egito, mas aí nem tão piramidal igual no Egito, mas aí servia para quê? Para eles fazerem tanto para armazenar produtos quanto para
para exercer sua função religiosa. Nós temos as cidades-estado de Nippur, Lagash, Uruk e Ur, datam da época dos sumérios. Então, as principais cidades aí sumérias dessa época que eu acabei de citar, certo? Babilônios. O que fizeram os babilônios, pessoal? Criaram os primeiros códigos de lei para controlar a sociedade, como as leis do Talião, formuladas pelo imperador Hammurabi. Essa lei também é conhecida como Código de Hammurabi. Essa lei era conhecida por um famoso lema: olho por olho, dente por dente. O que significa isso? Significa dizer que todo crime que a pessoa cometer vai se voltar contra ela. Por exemplo, uma das leis do Código de Hammurabi dizia que se uma pessoa roubasse, furtasse qualquer coisa, tinha-lhe uma mão amputada. Se ele voltasse a roubar, tinha-lhe a outra mão amputada. Então olha como que as coisas eram a ferro e fogo, né? Não é igual hoje, se uma pessoa roubar, ela não tem a mão amputada, ela vai ser processada, né? Ela vai presa. Dependendo do crime, ela fica pouco tempo na cadeia e acaba pagando em liberdade, ou dependendo se for muito grave, ela acaba ficando anos e anos na cadeia, não é assim? Então, por volta do século 7 a.C., o imperador Nabucodonosor II, que formava o segundo império babilônico, ordenou que fossem construídos 2 templos que serviriam de grande reverência arquitetônica. Ele foi responsável por construir Jardim Suspenso e a Torre de Babel. Nós temos aqui o Jardim Suspenso da Babilônia. Não sei se vocês perceberam alguns nomes conhecidos, mas sim, os babilônios, sumérios, todos esses povos aqui, os assírios, eles são muito comuns você encontrá-los na Bíblia. A Bíblia, inclusive, é uma das principais fontes que contam as histórias desse povo, né? Desses povos, né? E então é muito comum você encontrar várias histórias dos babilônios, desses povos aí da Mesopotâmia na Bíblia, certo? Inclusive esse Nabucodonosor aqui é aquele que manda Daniel para a fornalha, que manda os Sadraque, Mesaque e Abednego, por exemplo, para a fornalha ardente, certo? Nessa mesma época aí. Quem são os assírios? Os assírios tinham uma ampla organização militar e eram ávidos pela guerra. Quando dominavam determinados territórios, impunham castigos cruéis aos inimigos, como forma de intimidá-los para demonstrarem sua hegemonia. Então, os assírios, pessoal, eles eram ávidos pela guerra. Tá? Então eles vão ser muito reconhecidos pela guerra. Então, além desses povos que eu já citei, nós temos os acádios, caldeus e amoritas, dentre vários outros povos que também constituem a sociedade mesopotâmica. Eles eram povos politeístas. O que seria isso? Aqueles que acreditam em vários deuses, tá? E tinham uma ligação religiosa com a natureza. Os povos da Mesopotâmia também desenvolveram a economia através da agricultura e dos pequenos comércios de caravana, com base em uma política centralizada por um rei ou imperador. Por volta do século 6 a.C., o Império Persa se fortaleceu sob o comando do imperador Ciro II, que não poupou esforços para tomar o poder dos babilônios, que tinham pleno domínio da Mesopotâmia. A conquista dos persas acabou com as primeiras formas de dinâmicas culturais que marcaram a sociedade da origem mesopotâmica, uma das pioneiras da antiguidade. Ou seja, o Império Persa, liderado por Ciro II, vai destruir o Império Babilônio, porque era o Império Babilônio quem controlava praticamente, quem dominava toda a Mesopotâmia, certo? E aí fica marcado na história desses povos. Finalizamos aqui, pessoal. Pelas nossas explicações, vocês conseguem ir respondendo essas atividades, que são super fáceis, tá? Mas aí, vocês, na próxima aula, na aula de quarta-feira, eu vou estar aqui disponível para vocês no grupo do WhatsApp, para vocês tirarem dúvida da atividade, tá?
Quem quiser adiantar dúvida hoje também pode perguntar, mas quarta-feira eu vou estar disponível para isso. Se vocês tiverem algum questionamento ou alguma dúvida da explicação, vocês também podem perguntar, ok? Muito obrigado a todos.